Prepare-se para testemunhar uma batalha lendária. Hoje vamos mergulhar em uma das lutas mais intensas e eletrizantes de Tenkaichi Nihon. De um lado, Sasaki Kojiro, o espadachim feroz, capaz de cortar qualquer coisa que esteja em seu caminho. Do outro lado, Hattori Hanzo, o implacável mestre shinobi que transforma as sombras em suas aliadas. Este não é apenas um duelo, é uma batalha onde cada movimento pode ser o último e onde o menor erro pode significar a derrota de um dos maiores guerreiros do Japão feudal. Pegue seu lugar e venha sentir toda a intensidade deste combate histórico. Após uma das batalhas mais intensas do Tenkaichi, o lendário Shoko foi declarado vencedor contra Kamizumi Zinokami. O peso da vitória trouxe consigo um fardo, o sonho de Kamizumi de se tornar o incomparável em 1000 anos. Agora repousa sobre os ombros de Shoko. O capítulo começa com Ito Itosai se afastando do alvoroço. Alguém o chama e ele olha surpreso, exclamando: Ora, se não é o mestre Kunemaki e seu aprendiz, Sasaki Kojiro. Pensando bem, ainda não dissemos olá. Vocês vieram ver o Kamizumi Sensei? Kunemaki o encara com seriedade e responde: E ele está morto. Kamizumi não está mais por perto. E você perecerá pela espada de Kojiro. Ito dava risadas e falava: O que é isso? O senhor ainda me odeia, mestre? O velho ranzinza mostra os dentes e responde: Venha assistir a nossa batalha amanhã, e eu lhe mostrarei as habilidades do meu espadachim. Os dois começam a se afastar, enquanto Ito observava eles partindo e divagava. Não precisa ter tanta pressa. Se você continuar vencendo, acabará triunfando. Não é? A conscientização é a chave para a evolução humana. Após esta batalha, o Tenkaichi irá evoluir ainda mais. O Tenkaichi parece que vai me entreter ainda mais. A noite chega ao castelo de Osaka, onde um grande banquete está prestes a acontecer. Já que é costume celebrar após uma grande luta, Mori exclamava: Venham todos! A batalha sangrenta de hoje foi realmente maravilhosa. Divirtam-se o quanto quiserem esta noite. Ela olha ao redor, mas só vê Hanzo e Shu presente. Irritada, ela perguntava: Onde estão todos os artistas marciais? E Shu, com a boca cheia de comida, a respondia: Bom, homem tem que falar. Logo após tudo isso, que gostoso. Mori, encantada por Inshu estar ali, dizia: Você veio, Inshu-sama. Eu não falharei. Seria um desperdício. Inshu cospe a comida e reclama que aquele shiso estava muito ruim. Mori se irrita com o desperdício e se senta no chão, desabafando que não aguentava mais. Finalmente amanhã, o cara que eu mais odeio no mundo está chegando. Ganryu Sasaki Kojiro. Amanhã é a vez daquele que se transforma em um Kitsune. A cena então muda para o quarto de Nobunaga, onde ele dorme tranquilamente. Um homem observava e dizia: Senhor Nobunaga, amanhã será a nossa vez. Nobunaga, ainda dormindo, tentava falar, mas apenas murmurava palavras confusas. O homem continuava: Já está na hora de dormir? Me desculpe, hoje você está mais bonito dormindo. As subordinadas de Oda ficaram surpresas, pois o homem achava Nobunaga bonito. Ele se vira e sai dizendo: Muito bonito mesmo, Nobunaga-sama. Estou feliz que você tenha sobrevivido até aqui. Esse Tenkaichi é cheio do seu amor. Permita que Mitsuinde o torne ainda mais excitante para você. Nesse momento, um flashback aparece e o narrador começa a dizer: Esta não é a história como a conhecemos. Ano 10 da Era Tenchu, na madrugada do dia 2 de junho, Kyo Templo Sensoji. Mori se aproxima silenciosamente para escutar uma conversa. Suando frio, ela murmurava: Sua raposa de merda, que tipo de idiota vem aqui tão tarde da noite? Ela observa pela abertura da porta e vê um homem à frente de Nobunaga. Nobunaga olha para Mitsuinde e fala: Então, qual é a notícia urgente que você queria me contar, Mitsuinde? Mitsuinde sorri e responde: Senhor, não tenho nenhuma notícia urgente. Apenas tive uma vontade repentina de ver o seu rosto. Nobunaga e seu guarda-costa, Yasuki, o
ficaram sérios. O Lorde Demônio olha enfurecido e falava: suas piadas estão ficando chatas. Fale logo o que você quer. Mitsuinde, com os dedos diante dos olhos, começa a falar. Eu tive um sonho, um futuro onde alguém que não seja Nobunaga-sama governa o país. Um mundo de paz e tranquilidade prevalece por centenas de anos. Impressionado, Nobunaga pergunta: oh, você acha que eu não sirvo para governar este país? Mitsuinde ri e diz: ah, qual é? Na minha opinião, existem algumas pessoas aptas a se tornarem shogun, mas não importa quem governasse, não seria tão interessante. Tenho certeza de que você é o único shogun capaz de governar o país com o sangue, e esse é o único futuro que eu desejo. Isso será nossa história. Eu ainda não entendi porque o Nobunaga-sama fez algo tão cruel. Ele costumava ser apenas um homem severo que queria liderar seu país para algo melhor. Nobunaga ficava em silêncio por um momento e continuava dizendo: mas o que eu não posso perdoar acima de tudo sou eu mesmo. Sinto muito, Tadakatsu. Eu nunca deveria ter usado você no Tenkaichi. Hanzo, que escutava as palavras de culpa de Tokugawa, dizia: meu senhor, o idiota estava feliz por morrer pelo seu mestre. Não precisa se culpar. Olhe para a expressão pacífica dele. Tokugawa, entristecido, responde: eu não preciso do seu conforto, Hanzo. Para me tornar shogun por esse caminho maligno, eu o usei, e isso é minha responsabilidade. Hanzo, ouvindo as palavras pesadas de Tokugawa, o respondia: caminho maligno? O idiota musculoso era um cara que só conhecia um caminho à frente. Sendo sincero, estou aliviado por não ter mais que lutar contra ele. Tokugawa, surpreso ao ouvir as palavras de Hanzo, perguntava: por que você está aliviado? Então Hanzo continuava: agora eu posso lutar sem me segurar. Eu herdei o sangue do melhor ninja de Iga, no estilo de luta de Hattori Hanzo. Tokugawa se virava para Hanzo e Hanzo continuava dizendo: e é por isso que eu sou o único que pode vingar a morte do meu companheiro de guerra. Hanzo solta um grito alto, expressando que aquele é o grito do seu coração. Ele se virava e partia. Tokugawa observa enquanto ele vai embora. A cena mudava para uma floresta, onde Musashi treinava com suas duas espadas. Ele continua treinando e divagava. Despertar do portão celestial, como meu pai disse, ainda há forças neste mundo que eu desconheço. Ele continuava treinando enquanto alguém chegava dizendo: você está indo muito bem. Musashi arregalava os olhos ao reconhecer a voz. Era Sasaki Kojiro que continuava: eu estava preocupado com seus ferimentos, mas parece que você está bem melhor. Musashi o encara, expressando que não quer a presença de Sasaki, e mandava ele sair. Sasaki ficava em silêncio por um momento e dizia: você é do tipo que se envergonha quando alguém ouve você trabalhar duro. Musashi, incomodado, respondia: você está me zoando? Eu disse pra você vazar porque você é estranho. Sasaki olhava sério para Musashi e falava: vejo que você melhorou muito. Está aprendendo novas técnicas apenas observando-as nas lutas. E eu acho que você é um gênio. Musashi absorve essas palavras e pergunta distraído: hã? O que você quer dizer? As pessoas aprendem novas técnicas vendo-as. Então é natural que eu as absorva, certo? Musashi em seus pensamentos começava a refletir. Ainda não entendi muito bem o portão do despertar celestial. Nesse ritmo, os outros artistas marciais vão me superar. Você é tão engraçado quanto meu pai. Seu nojento. Cai fora. Musashi se arrepiava enquanto Sasaki Kojiro começava a tirar sua máscara, chamando Musashi para assistir a sua luta. Musashi olha para o rosto de Sasaki, que não nos era revelado. Sasaki expressa seu desejo de que Musashi veja sua espada na próxima luta. O tempo passa, o sol começa a se pôr e a noite cai. Mori, em cima de uma casa sob a luz do luar, com os olhos fechados, dizia: senhoras e senhores, bem-vindos
bem-vindos ao Tenkaichi. Hoje teremos a quinta luta da primeira rodada. Desta vez, o palco será o castelo de Osaka, sob a luz do luar, o dosel dos campeões. Mori, olhando para Nobunaga, pensava: eu pensei que este seria o palco para as finais. Nobunaga começa a rir e exclamava: comecem! Mori então o faz. Ela ergue seu leque e começava a anunciar: então, permita-me apresentar os artistas marciais que lutarão neste perigoso campo de batalha. Lado leste, representante da família Takigawa. Venha. Este homem rasgava o campo de batalha como um raio, sempre na primeira linha de qualquer campo de batalha. Suas artes marciais com a lança era temida por muitos, e com o tempo, seus inimigos lhe deram um nome: Oni Hanzo. Sua força é uma ameaça que não pode ser escondida. Hanzo grita Nin e aparece no campo de batalha. Então Mori continuava: o ninja que nunca se esconde, Hattori Hanzo Masanari, o segundo. A cena então mudava para Oda Nobutada e Ajiu, onde Nobutada diz: Hattori Hanzo? Sim, me lembro bem. Ele era membro de um clã até a geração do meu pai. E Ajiu ri levemente e complementava: isso mesmo, mas parece que Hanzo Domo não serviu a família como shinobi, mas como um samurai. De qualquer forma, o que me interessa são as habilidades de Hanzo com a lança. Mori observava Hanzo e divagava: Oni Hanzo, que corre pelo campo de batalha como um raio. Como você se sairia em uma luta 1 contra 1? Eu não gosto de artistas marciais, mas só dessa vez eu irei torcer por você. Alguém que eu odeio muito, muito, muito. Morra, raposa maldita. Mori movimenta seu leque em direção ao oeste e exclamava: representante do clã Akechi, venha, sua identidade é completamente desconhecida. Rumores dizem que ele pode ser um velho espadachim ou um jovem guerreiro. Ele é alguém surreal, como uma miragem. Mas quais são os seus feitos? Que pergunta idiota, pois Ito Itosai, o espadachim mais poderoso de seu tempo, foi aluno do mesmo mestre que Sasaki. Seu mestre, Jisai Kunemaki, dedicou toda a sua formação, uma obra-prima, Sasaki Kojiro. Sasaki aparece de forma imponente. Musashi chega ao local e se prepara para ver a luta de Sasaki. Hanzo olha para Sasaki e diz: Kojiro, você poderia, por favor, tirar essa máscara? Eu me sinto desconfortável por não poder ver o seu rosto. Sasaki absorve as palavras de Hanzo e responde: então por que você não tenta tirá-la à força, hein? Hanzo ouvia as provocações, ria e falava: você está certo, este já é o campo de batalha. Se eu quiser que meu inimigo faça algo, preciso subjugá-lo com minha força. Duas entidades surgem ao lado de Hanzo, soltando raios, pronto para atacar. Mori ficava séria e exclamava: bem, então vamos começar. Representando a família Takigawa, Hattori Hanzo. Representando a família Akerishi, Sasaki Kojiro. Lutem! Hanzo lançou sua capa em direção a Sasaki, que rapidamente empunhou sua espada. Observando os movimentos de Hanzo, num piscar de olhos, Sasaki teve sua visão bloqueada. Surpresa, Mori comentou que aquilo parecia um movimento covarde. Hanzo ouviu e respondeu: covarde? Não. Você espera que eu seja gentil? Isso aqui é um campo de batalha. Aqui não existe bondade ou maldade. Funcionando-se para a frente, Hanzo continuava: só existe vencedores e perdedores. E Ajiu, observando aquele combate com um sorriso, elogiava Hanzo e falava: és firmes e sem medo de cair. Excelente investida. Musashi, impressionado, exclamava: não foi cegado de repente. Enquanto Hanzo se aproximava rapidamente de Sasaki, ele anunciava sua técnica: campo de batalha, não há bem ou mal, não há vida e morte. Estilo lança demoníaca, lâmpago nublado. Com a força devastadora, Hanzo atacava, mirando diretamente na cabeça de Sasaki. Yasuko, guarda-costas de Oda Nobunaga, observava atentamente. Murmurinhos surgiam entre os presentes. Ito Itosai, sorrindo, afirmava:
e não a sequência. A cena então focava no campo de batalha. Sasaki, em uma velocidade sobre-humana, desviou do ataque, deixando apenas sua máscara para trás. Hanzo ficou surpreso por não ter acertado. Percebendo que Sasaki estava atrás, ele ouvia ele dizendo: Arte Ninja, Jutsu de transformação. Brincadeira. E a Jiu, observando atentamente, murmurava: perfeitamente posicionado, mas com aquela espada, Kojiro está longe. Hanzo foi lento para reagir, não tem como ele desviar. Hanzo, percebendo a aproximação de Sasaki, girou sua lança, revelando uma ponta oculta no cabo. Surpreso, Sasaki comentou: hã? Tem outra ponta? Aproveitando o momento, Hanzo exclamou: estilo lança demoníaca, arte secreta. Cauda do trovão. Ele lançou uma série de ataques contra Sasaki. Mesmo pressionado, Sasaki demonstrou uma habilidade fora do comum, desviando e sendo atingido apenas superficialmente. Recuperando-se, ele riu e comentou: isso doeu. Saltando para trás, ele se posicionou novamente. Hanzo, surpreso, murmurava: não conseguia acertar seus pontos vitais. A cena mudava para Tokugawa, que observava o combate surpreso, murmurando o nome de Hanzo. Takigawa Kazumatsu, patrocinador de Hanzo, explicou: ele é diferente do Hanzo que você conhece. Ele é alguém totalmente diferente de quando comandava montado em um cavalo. O verdadeiro Hanzo, que jogou fora a placa dizendo honra. Ele fará o que for preciso para vencer. Esse é o Shinobi Hatoru Hanzo. Sasaki, olhando para Hanzo, sorria e falava: você faz coisas bem interessantes, não é, Hanzo-san? Hanzo ouvia aquelas provocações e falava: estou surpreso por não ter conseguido acabar com você com o meu Rinbu. Seja como for, consegui ver o seu rosto. Sasaki, com seus olhos sem vidas, olhava firme para Hanzo e falava seriamente: sobre a máscara de um Kojo, nem em sonhos eu poderia imaginar que teria um rosto tão bonito escondido. Nesse momento, todos no local se perguntaram se Sasaki era homem ou mulher, mas Hanzo apenas sorria e respondia: apenas um humano. Ele é lindo, mas é como se ainda houvesse outra máscara sobre o seu rosto. Você tem esse olhar sem vidas em seus olhos. Sasaki sério questionou: vitalismo, você também consegue ver, Hanzo-san? Hanzo, confuso, questionava: hã? Quer dizer, eu só estava dando a minha opinião. Sasaki, ainda fixo em Hanzo, afirmou: entendo, eu achei que você fosse como eu posso ver a performance de Hanzo-san. Hanzo olhava sem entender e perguntava: você pode ver a minha performance? A cena então mudava para Kunemaki e Mitsuide, e Kunemaki falava: bem, parece que estamos todos prontos. Mitsuide perguntava o que Sasaki faria agora, e Kunemaki respondia: Kojiro não é um espadachim comum, veremos em breve. Essa é a performance da marionete assassina, Sasaki Kojiro. De volta ao combate, Sasaki se preparava para atacar. Ele avançava desembainhando sua espada em alta velocidade, enquanto Hanzo o observava murmurando: um belo ataque, mas contra mim? Hanzo firmava seus pés e exclamava: venha! Com a espada ainda parcialmente na bainha, Sasaki calculava: distância, habilidade, 80% de compressão da capacidade de combate. Assim está bom. Quando Sasaki finalmente sacou sua espada com uma velocidade assustadora, Hanzo, com um pressentimento, sentiu a morte se aproximando. Antes que o ataque atingisse, ele saltou para trás. A espada de Sasaki colidiu com o telhado, explodindo as telhas com um poder destrutivo assustador. Aquela espada não era uma espada comum. Todos no local ficaram atônitos com a força sobrenatural de Sasaki Kojiro, a marionete assassina. Hanzo, vendo a destruição, comentou: o quê? As telhas explodiram? O que é essa espada? Sasaki, sério, preparava outro golpe, enquanto Hanzo, percebendo a ameaça, tentava desviar novamente. Contudo, ele foi atingido de raspão.
Hanzo, percebendo a anormalidade na trajetória da lâmina, refletiu. A lâmina dele não se comporta como as outras. O Nemaki, ouvindo a confusão, afirmava: claro que não é. Aquela espada não entorta e nem quebra. Ela foi criada a partir de uma ideia diferente de qualquer outra lâmina. Essa espada é mutável e flexível, a longa e brilhante vara de secar. Sasaki, confiante, dizia: Você não vai escapar dessa vez, Hanzo-san. Ele desferiu mais um golpe devastador, mas Hanzo desviou no último instante, enquanto as telhas ao redor eram completamente destruídas. Hanzo, sentindo-se pressionado, lançou 5 kunais contra Sasaki. As 5 kunais voadoras. Primeiro, preciso parar seu impulso. Sasaki, vendo as kunais se aproximando, bloqueou todas as kunais com um único movimento de sua espada. Todos no local ficaram surpresos. Todos ali perceberam que Sasaki Kojiro era mais habilidoso do que parecia. Hanzo, completamente chocado, divagava. E que corte preciso! As 5 kunais em um balanço de sua espada. O Nemaki, confiante, ria e falava: Isso foi ingênuo da sua parte, Hattori. Kojiro é um material que supera até mesmo Kamizuki, que eu encontrei e refinei usando minha própria vida. Nenhuma habilidade humana irá funcionar contra uma marionete assassina. Sasaki, olhando fixamente para Hanzo, preparava seu próximo ataque e exclamava: Peguei ele. Hanzo, percebendo a seriedade de Sasaki, murmurou: Então você é algum tipo de monstro, não é? Kunemaki, com um olhar sério, ordenava: Pegue o Kojiro, minha espada é ideal. Sasaki, sem hesitar, avançou mais uma vez, dizendo: Adeus, Hanzo. Hanzo, sentindo a pressão do ataque iminente, sabia que estava em grande desvantagem. Então, ele começava a refletir: Eu não posso vencer? Quer dizer, não posso vencer lutando de maneira justa. Sasaki, já com sua espada preparada para mais um golpe fatal, disse com confiança: Eu já disse, isso não vai funcionar. Nesse momento, Hanzo, em um movimento rápido, lançou uma pequena esfera em direção a Sasaki. Sasaki, ao ver a esfera, cortou outro brinquedo e com um corte preciso, ele partiu a esfera ao meio. De repente, uma explosão ocorreu, surpreendendo todos os presentes. Inshu, perplexo, exclamou: O quê? Explodiu? Isso não é ilegal? Hanzo, ouvindo os murmurinhos entre os espectadores, respondeu claramente: É apenas uma explosão de nuvem de fumaça, mas é o suficiente para soprar uma lâmina macia. Brincadeira. Sasaki, ainda dentro da nuvem de fumaça, tentava manter a calma. No entanto, algo estava claro: Hanzo não era um oponente fácil. A batalha estava longe de acabar e o próximo movimento poderia ser decisivo para o destino de ambos. Um flashback de Hanzo lutando ao lado de Honda Tadakatsu, onde ele narrava: Eu sempre te odiei, um homem que com força e determinação avançou à frente. Aquela forma era a própria imagem do Senhor da Guerra que eu buscava no fundo do meu coração. Suas costas eram brilhantes demais para mim. De repente, a cena voltava ao presente. Então Hanzo diz: Foi apenas uma explosão de fumaça, mas foi o suficiente para repelir sua katana macia. Arte ninja, lança explosiva. Você já era. Ele ataca com toda a força. Sasaki, vendo a lança de Hanzo se aproximar em uma velocidade assustadora, fixa seu olhar nele e desvia no último segundo. O ataque colide contra o telhado, estraçalhando. Sasaki observava impressionado com o poder destrutivo. Ele saía deslizando para o lado, enquanto Hanzo, com um olhar despreocupado, diz: Só fumaça. Pelo visto, não conseguirei te vencer tão fácil. Mas não importa quão monstruosamente forte você seja, você ainda é humano. Se eu cortar pouco a pouco, os danos irão se acumular e eu terei sua vida. Inshu, atento ao combate, comenta impressionado. Assim que ele repeliu a espada macia de Sasaki, saltou para um ponto cego e fez um estopim
espada. Pensar nisso naquele momento e executá-lo é impressionante. Mitsuide, com um sorriso escancarado, diz: não é de se admirar que ela tenha sido pega desprevenida. Afinal, ela é uma obra-prima maravilhosa. Os espectadores murmuram sobre por que Hanzo estava usando esses tipos de trapaça. Musashi, ouvindo, fala: é uma batalha. Ele pode usar qualquer tipo de artimanha. Oda Nobunaga, ouvindo aqueles questionamentos, falava de forma séria: está tudo bem. Todos no local suavam e ficavam em silêncio. Então Oda continua: use todo o seu arsenal de habilidades. Takigawa olhava sério e diz: no campo de batalha, covardia é força. Em seus pensamentos ele continua: covardia do mais alto grau. Esse é Hattori Hanzo. Hanzo ouve as perguntas sobre sua forma de lutar e fala para todos ouvirem: não fiquem tão irritados por eu não estar lutando limpo. Não tenho outra escolha. Sasaki absorve as palavras de Hanzo, olhava sério e diz: já entendi, você é um gênio. Eu sei que é. Você pode vê-lo, não pode? Algo que artistas marciais comuns não conseguem. Os pontos vitais do seu inimigo. Um gênio inconfundível na arte da covardia. Essa é a verdadeira forma de Hattori Hanzo. Hanzo ri levemente e responde: se me lembro bem, você é a segunda pessoa a notar isso. Nesse momento, um flashback nos revela a infância de Hanzo, e lá ele narra: quando eu era criança, nunca perdi para nenhum homem, não me importa o tamanho, em qualquer situação ou ambiente. Com apenas um olhar ao meu oponente, eu sabia qual tipo de armadilha eu precisava fazer para derrotá-lo. Em outras palavras, um ponto vital que pegava o inimigo desprevenido. Eu consigo ver tais pontos. É uma das melhores habilidades que um shinobi pode ter. Nunca mostrei para ninguém. Hanzo tomava um sermão de seu pai que dizia: ninguém irá te seguir se você continuar usando artimanhas para vencer suas lutas. Mesmo com tais atitudes, seu pai dizia: Masanari, eu lhe dou o nome de Hattori Hanzo e minha bênção. Diante do senhor Tokugawa, use sua lança de maneira justa e com honra, e se torne um verdadeiro samurai que tem orgulho de si mesmo. Hanzo, ouvindo as palavras de seu pai, começava devagar: um verdadeiro samurai? Eu não entendo. Se eu me tornar um, terei orgulho de mim mesmo? Então, ele continua como narrador. E então, eu conheci aquele homem que aparecia diante de mim de uma forma tão majestosa. Tive um pressentimento. Aquele jovem, que não devia ser mais velho que eu, era um verdadeiro samurai. Ele transmitia um espírito que fazia você sentir imediatamente que era um verdadeiro samurai. Servo do futuro candidato a Shogun Tokugawa, Honda Tadakachi. Antes que eu percebesse, estava na frente daquele homem. Honda olhava para Hanzo e dizia: então, o que você quer? Então, Hanzo respondia prontamente: eu gostaria de lutar contra você. Eu ouvi sobre você. Você é um idiota musculoso que nunca foi ferido. Então, pensei em lhe dar uma lição de realidade. Honda, surpreso com a audácia do garoto, diz: o quê? Você está propondo uma luta por nada? Bom, não me importa. Uma luta a mais não faz mal para ninguém. Eu aceito. Hanzo voltava como narrador. Mais tarde, com o famoso general Honda Tadakatsu, ele pensou que se pudesse vencer aquele guerreiro, todos o reconheceriam como um verdadeiro samurai. Meus amigos, meu povo e meu pai. Honda ataca com tudo, mas Hanzo consegue desviar, não saindo ileso. Ele sente suas costelas sendo acertadas e, rangendo de dor, continua como narrador. Então, finalmente ele reconheceu a si mesmo. Hattori Hanzo é um samurai de verdade. Depois de levar uma surra de Honda, Hanzo começava a se levantar com dificuldades e diz: então, você vai ter que me matar. Hattori Hanzo é o samurai. Eu desisti de ser covarde. Se for para morrer agora, quero morrer como um samurai, pelas mãos de outro samurai. Honda absorve as palavras de Hanzo em silêncio, olhando fixamente para ele. Então ele diz: que porra é essa? Você só pode estar brincando comigo. Isso é sério? Você é um idiota, não é? Hanzo fala para Honda: não me compare com o ninja. Então Honda continuava: isso não me importa nem um pouco.
Mais do que isso, se você está tão sério sobre isso, por quê? Por que, Hanzo? Por que você não lutou com todas as suas forças? Se você usasse suas habilidades que estava escondendo, não teria sido uma vitória tão fácil para mim. Dependendo da situação, poderia ser bem diferente. Hanzo, sem entender aquelas palavras de Honda, perguntava: do que você está falando? Eu não fiz nada. Honda, olhando sério, respondia: hã? Não me subestime, entendeu? Posso dizer pelo seu comportamento em batalha. Você criou inúmeras táticas durante a luta, mas as descartou. Senti várias vezes a presença de ameaças inimagináveis. Tadakatsu se vira e começava a sair, e ele continuava: bom, se você vai se limitar a lutar de uma forma justa e direta, então assim seja. Mas vou lhe dizer mais uma coisa. Em tempos difíceis, chegará um momento em que seus talentos brilharão. Dessa hora chegar, não hesite em usá-las. Se você vai arriscar sua vida, é mais divertido arriscar com um grande objetivo em mente, não é? Hattori Hanzo, por exemplo, apostando na minha vida em combate, farei com que a casa Tokugawa se torne Shogun. Hanzo observa Honda partir e pergunta: Shogun, do que você está falando? Me diga! Então ele voltava a contar como narrador. Foi naquele momento que vi com os meus próprios olhos pela primeira vez as costas grandes e deslumbrantes. Não sei se foram lágrimas de ciúmes, ou inveja, ou gratidão. Talvez tudo isso junto. Finalmente voltamos ao presente, onde Hanzo olhava sério para Sasaki e diz: antes que eu percebesse, eu estava no lugar errado. Não estou interessado em quem é o mais forte, mas o sonho que tive com aquele idiota ainda existe. Eu, Hattori Hanzo, farei tudo o que for preciso para torná-lo realidade. E por esse motivo, darei minha vida, meu orgulho, tudo. Takigawa, olhando sério para aquele combate, mandava Tokugawa observar atentamente, pois Hanzo não estava lutando apenas por ele. Naquele momento, Tokugawa também entendeu que Hattori lutava por seu antigo companheiro de guerra, Honda Tadakatsu, seu melhor amigo. O Sasaki Kojiro se dirigindo até Hanzo e dizendo: entendi, você não é do tipo que luta muito, mas tudo bem, logo você estará morto. Sasaki começou a balançar sua espada com uma velocidade assustadora. Enquanto os dois se encaravam, quando Sasaki estava prestes a atacar, Hanzo foi mais rápido, atingindo o telhado e fazendo as telhas voarem em direção a Sasaki. Todos no local olharam impressionados para os fragmentos subindo em uma velocidade fora do comum. Sasaki desviava de tudo e dizia: você conseguiu ver os pontos dessa vez? Ao voltar seu olhar para Hanzo, ele percebeu que Hanzo já não estava mais ali. Em seus pensamentos, Sasaki refletia: ele sumiu, desapareceu diante dos meus olhos. Kunemaki, vendo que Sasaki não se movia, o alertou: seu idiota, não fique parado. Até quando você vai ficar olhando para o nada? Sasaki, ainda perdido em seus pensamentos, divagava: eu já entendi, Jisai. Mas Hanzo saltou, posicionando-se acima de Sasaki. Devido à posição da lua, Sasaki Kojiro não conseguia ver a sua sombra. E a Jiu, observando tudo atentamente, deu um sorrisinho e comentou: muito bom, ele está em um ponto cego. Hanzo pairava no ar, firmando sua mão na lança com um olhar sério, rangia os dentes e exclamava: técnica de lança, estilo Honda Tadakatsu. Golpe do pedregulho. Ele desceu com uma velocidade cavalar, preparando o ataque para finalizar o combate. No entanto, com uma agilidade absurda, Sasaki Kojiro desviou do ataque de Hanzo, saltando para trás e cortando. Hanzo, surpreso, viu seu tronco e ombro cortados, colocando a mão no ombro enquanto dizia: você viu, não foi? Sasaki olhou para ele e respondeu: eu não vi, apenas previ a qualidade da sua massa muscular, a precisão da movimentação do seu... Eu analisei tudo isso na minha mente. E agora juntei tudo. Daqui em diante, Hanzo, eu vou iniciar meu contra-ataque. Nesse momento, um flashback foi mostrado, onde Kunemaki, como narrador, começava a dizer: 20 anos atrás, ocorreu um incidente que levou Jisai Kunemaki a criar um boneco assassino. Kunemaki, de joelhos e sentindo muita dor, ouvia um homem dizer: eu te disse não, o sensei é fraco.
era perigoso. Então eu me certifiquei de que você nunca mais possa empunhar uma espada. Kunemaki, olhando sério para o homem, respondeu ofegante. Yagoro, como se atreve? Só um adendo, galera. Yagoro é o antigo nome de Ito Itosai. Se preparem, porque esse cara é muito overpower. Então, Kunemaki, como narrador, continuou. Naquele dia, Jisai foi extirpado por seu melhor discípulo. Yagoro, com um olhar sereno, disse: Eu aprendi muita coisa com você, além de técnicas. Essa é minha forma de recompensá-lo. Kunemaki Sensei, você é um gênio nas artes marciais. Mas se você não puder usar as artes que você mesmo criou, elas são um desperdício. Portanto, vou ficar com todas elas. Então o narrador prosseguia. E então, eu jurei por tudo que eu terei a minha vingança. Kunemaki, vendo seu melhor discípulo partir, gritava enfurecido: Eu vou te matar! A cena então voltava ao presente, onde Hanzo olhava para Sasaki e o questionando. Contra-ataque? Vamos ver. Sasaki, observando Hanzo, disse: O comportamento de Kojiro mudou completamente. Ito Itosai, assistindo ao combate atentamente, comentou: Agora vem a melhor parte, Sensei. Kunemaki olhou para o seu dedo cortado e disse: Yagoro, observe com atenção, minha obra-prima irá te matar. Como se Sasaki sentisse um desejo de seu mestre, sua aura mudou. Ele disparou em alta velocidade em direção a Hanzo. Observando a abordagem rápida de Sasaki, Hanzo refletiu: O que é isso? Ele está avançando com a cabeça baixa? Sasaki fixou seu olhar em Hanzo e começou a divagar. O alcance da lança é de aproximadamente 1,8 metros a 2,7 metros. Potência reduzida em 20%, devido a uma lesão no ombro esquerdo. Postura, visão, centro de gravidade, confirmação, previsão de ação, intuição. Que comece a matança. Sasaki fez um balanço, mas Hanzo conseguia desviar, saltando para cima. Nesse momento, Hanzo começou a refletir. Ele está avançando bem rápido, mas é em linha reta. Pode ter certeza que eu vou desviar. Com essa inclinação para frente, você não conseguirá desviar de um ataque vindo de cima. Quando Hanzo estava prestes a contra-atacar, Sasaki mostrou que estava em um nível superior, movendo sua espada com uma velocidade assustadora, que pegou Hanzo desprevenido. Sasaki havia acertado a perna de Hanzo, que olhava impressionado e começava a divagar. O que diabos foi isso? Ele leu meus movimentos? Mas eu ainda não acabei. Ainda estou com alcance. Hanzo desceu com uma estocada, e Musashi pensou que naquela posição, Sasaki não seria capaz de desviar. Quando o ataque de Hanzo estava prestes a acertar Sasaki, com uma velocidade colossal e uma gentileza espetacular, ele moveu sua mão e desviou a lança de Hanzo para o telhado. Ao acertar, as telhas foram explodidas, e todos no local ficaram surpresos, questionando o que Kojiro havia feito. E Agiu, impressionado, disse: Ele desviou com as mãos nuas? Em pensamentos, ele continuou: Não, mais do que isso. É como se ele soubesse tudo o que Hanzo irá fazer. O ataque e defesa perfeitos. Sasaki, encarando Hanzo, afirmou: Eu te disse, eu já entendi tudo sobre você. Kunemaki riu e comentou: Isso é apenas 30% do seu desempenho. E agora, esta é a coisa pela qual eu gastei minha vida inteira para criar. Sasaki, encarando Hanzo, se aproximou para fazer outro corte. As palavras de Kunemaki então ecoaram: Isso é Sasaki Kojiro. 10 anos atrás, nas ruínas de um campo de batalha que mais tarde se perderia na história, havia uma criança rindo. Uma menina observava o corpo de um homem morto no chão, soltando gargalhadas. Ao perceber a aproximação de alguém, virou-se empunhando uma espada. Kunemaki se aproxima e diz: Você percebeu, parece que tem potencial. Não esperava que esse fosse os olhos de alguém que estava rindo até agora. Por que estava rindo em um lugar como este? A garota, ainda olhando para Kunemaki, responde: Ensinamentos do meu pai. Ele me disse para nunca matar sem motivos, pois isso é coisa de gente louca. E ainda assim, não vejo sentido em lutar. E aqui está ele, deitado no chão. Então, acho que isso é algo engraçado ou louco. E quando você vê algo assim, você tem que rir, não é? Ou estou errada? Kunemaki dá gargalhadas e a garota comenta: Hã? Então é engraçado mesmo? Kunemaki para de rir e diz: Não mate em vão. Isso é coisa de gente louca. Foi isso que seu pai lhe disse? A garota ficava confusa e
e confirma. Foi isso que ele disse. Kunemaki, em pensamentos, reflete. Parece que encontrei um material interessante. Kunemaki, ainda encarando a garota, continua. Você não quer ser forte? Este mundo é brutal e turbulento. É obra de pessoas diabólicas. Não gostaria de ter poder para matá-las à vontade? A menina regalava os olhos para Kunemaki e eu respondia. Não gostaria de matar. Kunemaki, impressionado com a resposta da garota, falava. Para onde você vai agora? A menina respondia que não sabia e Kunemaki a chamava para sua casa para poder alimentá-la e dar um teto para morar. A garota concorda e a cena muda para uma grande cabana. Então, o narrador começava a contar. A fim de criar alguém que pudesse superar Ito Itosai, Kunemaki reuniu órfãos perdidos neste mundo caótico. Ele buscava aqueles com o potencial de se tornarem guerreiros. Quando o número chegou a 30, ele finalmente colocou seu plano em ação. Kunemaki, olhando para os seus discípulos, falava. Sob a minha tutela, vocês treinarão suas habilidades. Torne-se um veneno que devora a vida de demônios, minhas crianças. Então o narrador voltava a comentar. Todos usavam máscaras, e ele deu a eles números e nomes. Ishiro, Jiro, Saburo, Shiro, Jiro, Gokuro. Suas consciências e personalidades individuais foram seladas. O prazer de matar demônios malignos era extraordinário para aqueles que odiavam o mundo turbulento. Tudo para criar os espadachins mais fortes, que não temiam a morte. Eles absorveram bem as habilidades e os conhecimentos de Kunemaki e se aperfeiçoaram mutuamente. Cresceram rapidamente, enfrentando ladrões, bandidos e ronins. O combate real os tornava mais precisos, como bonecos assassinos. Entre eles, dois se destacavam, Jirou e Kurou. A cena mostra os alunos de Kunemaki treinando arduamente, dia a noite, aprimorando suas habilidades marciais. Kunemaki observava atentamente, decidido a criar um exército de bonecos assassinos, mas apenas dois se destacavam entre os demais, Jirou e Kurou. Kurou parecia mais habilidoso, sempre superando Jirou. Neste momento, Kunemaki, como narrador, dizia: dos dois que se destacaram, Kurou estava em um nível completamente diferente. Eu havia decidido que, se ele quisesse deixar Jirou para trás, eu ficaria somente com ele. No entanto, começaram a surgir problemas entre os dois. Nesse momento, duas crianças se aproximaram e diziam que Kurou havia batido em Jirou de propósito. Kurou perguntava por que eles estavam bravos, mas eles apenas queriam saber se Kurou conseguiu tocar nos seios de Jirou. Kurou, irritado, mandou os garotos se afastarem e foi até Jirou. Kurou, vendo seu companheiro no chão, perguntava: você consegue se levantar? Jirou olhava para ele e falava: sim, consigo. Então, Kunemaki, como narrador, voltava a dizer: enquanto crescia, Jirou não era nem homem nem mulher. Ele era alto, mas seus peitos não tinham protuberância, o que gerava curiosidade entre as crianças. Contudo, ninguém tentou descobrir seu verdadeiro sexo. A presença de Kurou talvez tinha sido um fator, mas, mais do que isso, havia algo fatalmente diferente em Jirou. A cena então muda para Jirou e Kurou, olhando uma bela vista. Então Jirou falava: sobre o que você queria conversar a sós? Kurou, ainda olhando para o horizonte, falava: você me conhece, Jirou. Eu ainda não consigo acreditar que precisamos fazer o que fazemos, mas a maneira como todos olham para você parece a mesma dos demônios que já matamos tantas vezes. Você está em perigo e nem sabe disso. Você nem sabe como eu me sinto. Jirou pede desculpas, não entendendo os verdadeiros sentimentos de Kurou. Então Kurou continuava: eu odeio isso, esse sentimento de querer te proteger, mas essa possessividade ciumenta vai me transformar em um demônio também. Nós dois vamos fugir, Jirou. Vamos para bem longe daqui. Se você está dizendo, Kurou, eu farei. Kurou, com os olhos no horizonte, falava: bom, quando sairmos daqui, acredito que sua mente fechada se abrirá um pouco. Kunemaki, observando de longe seus dois discípulos conversando, reflete em silêncio: Jirou é um veneno, Kurou é a obra-prima. Preciso me livrar de Jirou e do coração de Kurou. Está na hora de iniciar o estágio final. Só um adendo, galera.
Gu, citado aqui por Kunemaki, era um veneno mortal que existia na antiga China. O veneno Gu era o princípio de tudo, a criação de uma arma viva que só conhecia a morte. A cena muda para Kunemaki em uma colina, olhando para o vilarejo com seus discípulos atrás dele. Então ele falava: Esse vilarejo é habitado pela família Shishido, bandidos famosos nesta área. Vou ensinar todas as minhas habilidades àquele que conseguir cortar a cabeça de Shishido Namikaze, o líder dessa família. Kurou, olhando para Jirou, sussurra: Hirou, essa pode ser a nossa chance. Então Kunemaki continuava: Então, darei a prova de que você é meu discípulo número 1. A espada criada para matar demônios. Venha Uzafune, Nagamitsu. Kunemaki, ainda como narrador, continuava dizendo: o último teste foi horrendo. O que aconteceu naquele vilarejo mais tarde ficou gravado apenas na mente de Koji. Depois que todos os bandidos foram eliminados, eles começaram a se matar entre si, tudo conforme o planejado. As crianças tinham uma queda por Jirou, e eu disse a elas que Jirou era uma mulher. A primeira vez dela seria com o mais forte. Kurou, apavorado, vê a carnificina se desenrolar. Ele corre confuso e assustado, tentando entender por que todos estavam se matando. Dois garotos atacam Kurou, mas ele, muito mais forte, os derrota facilmente. Kunemaki, como narrador, prosseguia: Para aqueles que não gostavam de Kurou, eu disse que ele estava tentando ficar com Jirou para ele. Despertei a suspeita de todos de antemão, mas não disse nada a Kurou. O caos estava instaurado. Kurou, desesperado, solta um grito que ecoa por todo o local. Ao perceber uma figura se aproximando, ele vê uma lâmina cortando o ar em sua direção. Ele desvia a tempo, apenas para se deparar com Jiro, parado à sua frente. Kunemaki, como narrador, prosseguia, mas para Jiro era apenas seguir ordens. Kurou, chocado, pergunta a Jiro: mas por quê? Por que você está tentando me matar? Jiro, com uma frieza absurda, responde: porque a ordem é para caçar demônios, não é? Kurou, incrédulo, fala: eu sou Jirou. Impassível, continua: sim, você matou nossos companheiros. Kurou, tentando explicar a situação, falava: não é isso. Você entendeu o que eu quis dizer? Algo não está certo. Há algo errado com todos. Jirou, colocando sua máscara, responde firme: eu não devo dar ouvidos a um demônio. Kurou, vendo que Jiro, a pessoa que ele mais queria proteger, não lhe dava ouvidos, diz: que descuido meu. Eu estava errado. Achei que seu coração estava fechado por causa de vivermos aqui. Mas a verdade é que você nunca teve o coração para começo de conversa. Kurou, apertando sua espada com firmeza, continua: você pode ser tingida por qualquer mas você é apenas uma marionete perigosa. Kunemaki, como narrador, prosseguia: agora estou apenas supondo, mas acho que nesse momento ordens conflitantes colidiram na mente de Kojiro. Valorizar a vida de sua mãe e a minha, seguir as ordens, derrotar Kurou, que era superior a ela em inúmeras maneiras. Algo dentro de Jiro se abriu. A cena muda para Kunemaki observando as montanhas, falando baixinho: foi uma jogada arriscada, mas eu espero que Kurou sobreviva. Ele é minha marionete assassina que eu desejo. De repente, algo é jogado perto de Kunemaki. Ele se vira e vê a cabeça de Kurou no chão. Jirou, coberto de sangue, se aproxima calmamente e pergunta. Kunemaki, sem entender como Kurou foi derrotado, encara Jirou fixamente. Jirou, ainda sem emoção, pergunta: qual é o problema? Está tudo bem? Exatamente como você ordenou. Jirou pega a espada das mãos de Kunemaki e continua: isso é meu, certo? O que eu faço agora? Rápido, me dê uma ordem agora. Então, Kunemaki, como narrador, finaliza: naquele momento, o meu Gu criou alguém incapaz de se importar com os sentimentos de outras pessoas. Uma marionete assassina incomparável. A cena volta ao presente, onde Sasaki Kojiro faz um balanço perfeito, cortando o tronco de Hanzo. Hanzo grita de dor, enquanto Tokugawa chama por seu nome. Hanzo caía no telhado, e a Jiu, observando tudo, comenta: cada movimento é mais preciso e poderoso. Então, é aqui que realmente começa. Sasaki, olhando firmemente para Hanzo caído no chão, diz: incrível, isso é mesmo o fim. A cena se dirige para Ito Itosai, que observava tudo e comentava: Kunemaki Sensei é um gênio na invenção de técnicas, mas não tinha o corpo ou habilidade para executá-las. Por isso, ele criou Sasaki Kojiro, que é perfeitamente capaz de usar suas técnicas, e ele ainda não está dando tudo de si. É uma pessoa interessante, não é? Sasaki
Sasaki chamava por Mori e diz: vamos encerrar o combate. Então, as palavras de Ito Itosai ecoam: Ainda é muito cedo para estar certo da sua vitória. Kojiro, olhando fixamente para Musashi, que envergonhado pensa: por que ele está me encarando? Esse cara é estranho. Ito Itosai observava aquela pequena distração de Sasaki e comentava: Sasaki Kojiro, parece que você é humano afinal. Mas será que está tudo bem? Hanzo ainda não está morto. Nesse momento, Hanzo, deitado no chão, lentamente coloca a mão no bolso e saca uma shuriken. Tokugawa e Kunemaki olham surpresos. Então eles veem Hanzo lançando a shuriken na direção de Sasaki, que rapidamente desviava em um movimento veloz. Ele olhava para trás e vê a shuriken cravada no telhado. Ao voltar seu olhar para Hanzo, percebia que ele já tinha desaparecido. Vendo uma poça de sangue, Kojiro comentava: Hanzo ainda está vivo? Você é bom em desaparecer. Ito Itosai ri levemente e fala: você estava muito concentrado em Musashi. Sasaki arregalava os olhos e começava a divagar. Nesta situação, existem poucas opções para Hanzo se mover. De repente, Hanzo reaparecia atrás de Kojiro, preparando uma investida. Firmando suas mãos na lança, ele exclamava: não confirmar minha morte foi um erro. Hanzo avança com uma estocada. Mesmo com a velocidade sobre-humana do ataque, Sasaki conseguia desviar. Todos ao redor observavam surpresos. No entanto, Sasaki não saía ileso, sofrendo um corte na lateral do abdômen. Impressionado, ele comentava: você ainda se move muito bem, hein? Estou maravilhado. Com um sorriso no rosto, Hanzo responde: eu sou o legado dele. O espírito de Honda está ao meu lado. Sasaki, não entendendo aquelas palavras de Hanzo, o questionava: mas o que você quer dizer com isso? A cena então muda para Oda Nobutada, que observava de longe e comentava: Hattori Hanzo é mesmo teimoso. E a Jiu, ao seu lado, complementa: Hanzo não é fácil de lidar. Parece que Sasaki está perdendo a concentração. Toitosai, com a mão no queixo, acrescenta: Kojiro, você tem muitas falhas para ser uma simples marionete. Sempre parece distraído com Musashi. O que isso significa, hein? Musashi, percebendo os olhares de Kojiro, murmurava: qual é a desse cara? Ele veio todo confiante com aquele papo de venha ver minha espada, mas está estranho. Bom, espero que ele não perca. Takigawa ri levemente e falava: a teimosia de Hattori é sua força, mas, mesmo assim, não acredito que ele possa lutar por muito tempo após ser cortado tantas vezes. Hanzo, tentando ignorar a dor, bloqueia outro ataque de Sasaki, mas sente os ferimentos cobrando seu preço. Ele range os dentes e vê Sasaki se aproximando. Sasaki, olhando fixamente para Hanzo, falava: como você carrega uma alma? Uma pessoa morta lhe ajudou em algo? Hanzo, com um sorriso no rosto, responde: você realmente não entende, não é? Hanzo forma sua base e avança novamente determinado. Olhando sério para Sasaki, ele exclamava: Hattori Hanzo não morrerá até vencer. Carrega os sonhos daquele idiota musculoso. Não posso me dar por vencido. Hanzo faz sua estocada, mas Sasaki Kojiro salta e desvia, deixando Hanzo acertar apenas o telhado. Em um piscar de olhos, Sasaki desaparecia de sua vista. Hanzo, surpreso, olha para cima e vê Kojiro preparando um golpe. Então Sasaki comenta: você realmente não vai morrer até vencer? Vou conferir lhe cortando. Sasaki acerta o ombro esquerdo de Hanzo. O ataque é tão forte que provoca uma explosão ao colidir com o telhado. Hanzo grita de dor, enquanto o sangue escorre de seu ombro. Sasaki, reposicionando-se, declara: afinal, não é como se você não pudesse morrer. Até o Kurou morreu quando eu o cortei. Cambaleando, Hanzo tentava se levantar, mas já não tinha mais forças.
Em seus pensamentos, ele se lembrava de Honda Tadakatsu. Musashi, atento ao combate, dizia: Esse foi um corte profundo. com a mão no peito, Hanzo murmura. Será que é o fim dessa vez? Sasaki, vendo Hanzo lutando para se levantar, comenta friamente: Pessoas morrem quando são cortadas, mesmo que sejam fortes ou gentis. Quer você queira ou não. Não importa quem você seja, quando você morre, simplesmente morre. Hanzo, ouvindo as palavras de Sasaki, o interrompe e fala: Já entendi. O Kuro que você acabou de mencionar, ele parece com o Musashi. Sasaki ficava sério, sua aura mudava. Ele olhava sério e falava: Hã? Você disse Kuro? Hanzo, rindo baixinho, responde: E eu pensando que você não tinha coração. Talvez não seja tão surpreendente. Todos no local olharam impressionados com a afirmação de Hanzo. Ito Itosai, rindo, comenta: Não deixe que um cara desses desperdice seu tempo, Kojiro. Kojiro, observando Hanzo tentando se manter de pé, diz: Hanzo, eu sabia. Hanzo, cambaleante, chama por Kojiro e exclama para todos ouvirem: você precisa de uma reeducação. Kojiro ativava sua habilidade analítica. Percebendo algo, ele falava: você tem uma carta na manga, não é, Hanzo? Sasaki, em um movimento assustadoramente rápido, avança, mas Hanzo bloqueia com uma estocada. Neste momento, Kojiro começava devagar. Uma estocada surpresa? Não, uma estocada surpresa se estilhaçaria com minha Momoshizão. Se ele estivesse mesmo bloqueando os golpes, é estranho a quantidade de sangue que está perdendo. De fato, o rendimento de Hanzo diminuiu toda vez que ele é cortado, 70% do que era no início da luta. Mesmo assim, ele só consegue proteger os pontos vitais. Hanzo, neste momento, solta um grito bem alto: qual é o problema, Kojiro? Vá em frente e me mate. Ou Musashi ficará desapontado. Sasaki arregala os olhos confuso. Hanzo tenta atacá-lo de novo, mas Kojiro desvia e com um movimento rápido corta a perna de Hanzo. Em pensamentos, Sasaki reflete: não importa qual carta você tenha na manga, se eu acertar nos seus pontos fracos expostos, não fará diferença. Sasaki firma suas mãos na espada, preparando-se para o golpe final. Então ele exclamava: eu vou arrancar sua cabeça com apenas um golpe. Técnica secreta. Ganhou uma velocidade assustadora. Sasaki fazia o balanço. O ataque ricocheteava no telhado e ia em direção a Hanzo. Então Sasaki exclamava: Tsubame Gaishi, corte da andorinha em ascensão. Hanzo, vendo o ataque de Kojiro vindo em sua lateral em direção ao seu pescoço, pensava: a lâmina quicou no chão. A lâmina de Kojiro passava e todos olhavam impressionados, inclusive ele mesmo, que dizia: mentira, uma velocidade fora do comum. Hanzo conseguiu desviar daquele ataque mortal. Olhando Sasaki e Kojiro de baixo para cima, ele exclamava: sim, mentiras são a minha especialidade. Em pensamentos, Hanzo pensava: os cortes que eu recebi até agora, mais do que da metade deles, eu os recebi propositalmente. Meu objetivo esse tempo todo era deixar você descuidado e irritado, para fazer você pular em minha direção, criando uma abertura. Hanzo firmava suas mãos na lança e mirava no abdômen de Sasaki. Ele posicionava seus pés e exclamava, estufando seu peito: idiota musculoso, eu carregarei o seu sonho daqui para frente. Hanzo fazia uma estocada, perfurando o abdômen de Sasaki. Então, o narrador finaliza: o ataque corta a carne e perfura os ossos. Com Sasaki recuando, sentindo muita dor, todos olhavam impressionados para o ataque de Hanzo, questionando se ele havia acertado Sasaki no coração. Ito Itosai, ouvindo os questionamentos, falou: não, ele se esquivou a tempo, mas ainda foi cortado na lateral. Sasaki sentia muita dor, cambaleava para trás tentando se reposicionar. Olhando confuso, ele falou: o quê? Meu Tsubame Gaishi? Ele conseguiu desviar? Hattori Hanzo, com um sorriso no rosto, olhando para Sasaki, diz:
Bom, era uma ponte bem perigosa, mas acho que eu consegui atravessá-la, não é? Musashi, observando a estratégia maluca de Hanzo, comentava: Cara, esse velho é maluco. Ele pegou Kojiro desprevenido com a guarda baixa, atravessou e deixou ser cortado para conseguir contra-atacar. Mori, impressionada, se questionava como Sasaki ainda estava vivo após de levar um ataque tão devastador. E a Giu, rindo, disse: Então esse é o homem chamado Hattori Hanzo? Ele concluiu que não poderia derrotar Kojiro em termos de força e habilidade, e como resultado, o flanco de Kojiro foi arrancado. Assim, Hanzo assumiu o controle da luta. Hanzo Inshu, observando atentamente, comentou: Esse shinobi é bem interessante. Seu velho mestre, Hanzoi, ao ouvir as palavras de seu aluno, respondeu: Nem sempre quem tem a melhor técnica ou melhor corpo vence. Há aqueles que usam até a própria fala como arma. As artes marciais são uma arte muito profunda. Kojiro respirava fundo, tentando se acalmar. Hanzo, vendo que seu oponente ainda estava abalado, começou a se levantar e divagava. Idiota musculoso, é graças a você que eu cheguei tão longe, mas estamos chegando no nosso fim. Estou praticamente no meu limite. Tokugawa, vendo Hanzo se levantar, gritava: Só mais um ponto! Estamos quase lá, Hanzo! O Nemaki, percebendo que Kojiro não estava totalmente concentrado na luta, gritou: Droga! Levante-se, Kojiro! Vai morrer para isso? Então esse é o poder que você ganhou ao matar seus irmãos? Sasaki, observando as palavras de Kunemaki, falou: Cala a boca, Jisai. Eu sei que é loucura, mas desde que essa luta começou, eu não consigo mostrar tudo o que sou capaz. Deveria ser o mesmo de sempre, apenas seguir as ordens. Eu sempre matei, era só fazer o mesmo. Em seus pensamentos ele dizia: eu o matei. Sasaki colocou a mão no rosto, lembrando do momento em que matou Kuro, e ele continuou: Isso é irritante. Quando luto com você, Hanzo, meu coração bate rápido. Isso é desconfortável. Hanzo absorveu as palavras de Sasaki, enquanto este pressionava firmemente sua ferida, ignorando a dor. Todos ao redor observavam impressionados. Hanzo então comentou: Ora, você não está com raiva de mim, está? Sasaki arregalava os olhos e respondia: Isso precisa parar. Preciso terminar isso o mais rápido possível. De repente, uma aura sinistra começou a emanar de Sasaki Kojiro, surpreendendo Hanzo, que pensava: Isso é ruim, muito ruim. Sasaki, com uma aura completamente diferente, preparava outro golpe. Hanzo se preparava também. Sasaki atacou, mas não diretamente a Hanzo. Ele colidiu sua espada contra o telhado do castelo de Osaka, pegando Hanzo de surpresa. O Nemaki, vendo seu boneco indo com tudo, exclamava: Muito bom, isso mesmo, Kojiro. Mostra todo o seu poder, minha obra-prima. Hanzo, observando Sasaki avançar, pensava: Essa ferida no flanco deveria ter sido profunda. Sasaki se aproximava, mas Hanzo tentava contra-atacar. Contudo, Sasaki evitava o golpe e contra-atacava Hanzo na lateral. Hanzo rangia os dentes enquanto muito sangue jorrava de sua ferida. Os espectadores não entendiam como Sasaki ainda conseguia se mover, considerando o corte que havia recebido. Hanzo ouvia os questionamentos e divagava: Seus movimentos estão um pouco mais lentos, mas seu ataque está além das minhas expectativas. Sasaki não dava tempo para Hanzo se reposicionar e vinha com outro golpe. O ataque ricocheteava no telhado e seguia em direção a Hanzo, que nada podia fazer. Ele desviava a tempo e via a espada de Sasaki se aproximando. Em seus pensamentos, ele divagava: A lâmina está rebatendo nas telhas e mudando de trajetória novamente. Hanzo não conseguia desviar ou bloquear e foi acertado novamente. Ele gritava de dor, e a cena então mudava para Mitsuinde, que comentava: Os ataques de Kojiro estão mais assertivos agora. O Nemaki, ouvindo as palavras de Mitsuide, dizia: Claro que estão. Afinal, os 12 nativos de Kojiro foram totalmente liberados.
Desde criança, ele tinha o poder de ver a essência do que via, o peso e a durabilidade dos objetos, as habilidades de seu oponente. Com um giro, ele consegue ter uma ideia geral do que observa em um instante. Porém, em contrapartida, eu diria que ele não parece ser capaz de entender as emoções humanas. Por causa disso, ele é capaz de manipular essa espada majestosa, como se fosse parte do seu próprio corpo, explorando e atacando os pontos fracos do seu inimigo. Agora, ele está ainda mais avançado do que isso. Quando Kojiro sente uma dor intensa, essa habilidade se manifesta. Provavelmente, seu cérebro está analisando tudo o que os seus olhos veem, o número de telhas explodindo, seus formatos e até mesmo a maneira como elas voam. Para Kojiro, tudo ali se torna uma arma. Sasaki, analisando a situação, vê uma brecha e pensa: peguei você. Com uma velocidade assombrosa, Sasaki faz um balanço em direção ao pescoço de Hattori. Hanzo tenta desviar, mas quando ele se esquiva do ataque, uma telha vem em sua direção. Então Hanzo pensa: ele está usando até as telhas espalhadas pelo ar? Kojiro acerta a perna de Hanzo, que cambaleia para trás, e ele continua divagando. Não pode ser. Como um ser humano pode realizar um feito desses? Todos observavam impressionados, cientes que Sasaki Kojiro estava decidido a finalizar aquele combate o mais rápido possível. Ito Itosai, olhando atentamente, disse: eu sabia, isso claramente está além da capacidade cognitiva humana. Somente aqueles que entraram no reino celestial, como o Kunemaki Sensei, podem lutar dessa forma. Portanto, não é de se admirar que Akeishi Mitsuinde tenha escolhido você como representante, mas ainda não é o suficiente para chegar nas profundezas. Você é uma criança bem interessante, não é? Sasaki e Hanzo estavam em seus limites, ambos ofegantes e exaustos daquele combate feroz. Hanzo, tentando se erguer, começou a divagar. Estou quase lá, só mais um pouco. Sasaki, vendo Hanzo se esforçar para se levantar novamente, disse: você é muito persistente. Não consigo acreditar que você ainda não morreu. Isso está além das minhas expectativas. Hanzo, completamente cansado, todo cortado, olhava para Sasaki e declarou com determinação: eu fiz tudo o que pude pensar, mas estou no meu limite. Não tenho habilidades ou forças sobre-humanas. Não importa o que eu faça, ainda sou um homem comum. Mas está tudo bem. É por isso que sobrevivi até agora, por causa do sonho que tive com meu amigo. Portanto, eu ainda não irei morrer. O grande sonho do qual ele me ensinou a viver. Olhando seriamente para Sasaki, Hanzo se ergueu mais uma vez. Emanando um calor sobrenatural, ele falava: enquanto isso não se quebrar, eu irei levantar de novo e de novo. Não importa quantas vezes forem necessárias. Sasaki, fixando seu olhar em Hanzo, questionou: o que eu poderia dizer sobre esse barulho? Sasaki sentia a pressão dos batimentos acelerados do seu coração. Ele disparou em alta velocidade na direção de Hanzo, enquanto dizia: de qualquer forma, apenas burra. Hanzo, em um movimento rápido, lançou uma bola de fumaça na direção de Sasaki. Ele olhou sério e dizia: ele estava mesmo irritado comigo. Respirando fundo, preparou sua lança e continuou divagando. Com isso, ele mirou na bolinha e completou seu raciocínio: eu ainda posso vencer. Sasaki viu que Hanzo mirava na bolinha de fumaça e tentou se proteger. Hanzo acertou a bola e uma explosão ecoou pelo local da batalha. Então, o narrador finalizava: mais uma distração para o coração da marionete. Sasaki, incapaz de ver através da fumaça, tenta se localizar, enquanto Hanzo se aproxima. Então Hanzo começava a divagar. Graças a essa fumaça, consegui me livrar dos seus olhos malditos. Em uma rápida investida, ele mirava uma estocada na cabeça de Sasaki, mas Sasaki, sempre atento, desvia, escapando com um leve movimento que apenas rasgava suas roupas. De repente, uma voz ecoa pelo local: vê aí, Kojiro. Todos olham na direção da voz e veem Musashi, ainda ferido da luta contra Honda Tadakatsu. Em meio à dor, ele murmurava: merda,
Se eu gritar muito alto, as minhas costelas, reunindo forças, ele gritava: Para de falar merda. Isso tudo que você pode fazer com uma espada? Eu vim aqui ver uma luta, seu idiota. Sasaki absorve as palavras de Musashi e fica em silêncio. A cena então muda para Kunemaki e Mitsuide. E Mitsuide falava: Kojiro está em uma situação complicada. Quantas vezes Jisai vai mentir para mim? Enquanto Yagyu, ao ver o combate se intensificar, comenta: Eles já ultrapassaram seus limites nesta batalha. Quem se esgotar primeiro será o perdedor. Hanzo segue estocando, mas sua velocidade diminui devido aos seus ferimentos. Ele está completamente exausto, ainda tirando forças de onde não tem. Com um sorriso cansado, ele diz: Quem diria que alguém gritaria por você em seu momento de necessidade? Musashi é seu amigo, não é? Kojiro, com a expressão séria, responde que Musashi não é seu amigo. Ele abaixava sua cabeça e começava devagar, mas as palavras dele me lembram de algo, uma promessa que eu fiz. Sasaki relembra uma cena de sua infância, onde lutava contra seu amigo Kuro. Após derrotá-lo, ele observava Kuro caindo e com dificuldades Kuro falava: Eu não encontrei uma razão para viver após matá-lo. Não importa o quanto eu me torne forte, nem posso escolher como viver. É egoísmo meu, mas me faça um favor, lembre de que existiu um homem chamado Kuro. Logo após, a cabeça de Kuro cai de seu corpo e Sasaki segura seu amigo, enquanto uma quantidade absurda de sangue jorra. De volta ao presente, Hanzo tenta outra estocada, mas Sasaki desvia. Ele fecha os olhos e murmura em pensamentos: Você pediu para eu me lembrar, e por isso eu sempre me lembrarei. Abrindo os olhos, ele concluía: É assim que tudo deve ser. Hanzo ataca mais uma vez, mas Sasaki, rápido, corta a lança de Hanzo e em seguida acerta no peito, jogando-o para trás. Um objeto cai do kimono de Hanzo e todos se perguntam o que é. E Yagyu percebe e comenta: Entendi. Ele estava usando isso como escudo para evitar um golpe fatal. Mas agora, Hanzo está sem escudo e sem lança. Com isso, Sasaki avança em alta velocidade para finalizar a luta. Tokugawa, vendo o perigo iminente, grita: Fuja, Hanzo! Enquanto Sasaki move a espada e Kunemaki ri, certo da vitória, e Musashi apenas observa. Hanzo, contudo, lembra da promessa feita ao seu companheiro de guerra e, reunindo todas as forças, ergue um fragmento da lança Tobukiri, a arma de Honda Tadakatsu. Com esse fragmento, ele intercepta o ataque de Sasaki, que cospe sangue ao ser atingido no estômago. Todos ao redor observam, impressionados pela determinação de Hattori Hanzo. Musashi percebe o que Hanzo estava segurando e comenta: Essa é a Tambokiri, a arma de Tadakatsu que eu a quebrei na nossa... Hanzo vê Sasaki se levantar novamente, mesmo ferido, e em pensamentos ele murmura: Pode ser cruel para você, mas para mim é a única chance que tenho. Sasaki, tomado por uma fúria incontrolável, avança em alta velocidade. Enquanto se aproxima, Sasaki murmura: Preciso me concentrar nos demônios e em Kuro. Cortar, eliminar, matar, eliminar o alvo. Eu não sou humano, eu sou uma marionete. Ele começa a girar em alta velocidade, enquanto Hanzo, sem poder se mover direito por causa de uma perna ferida, tenta escapar. Vendo o ataque se aproximar, ele segura Tobukiri com firmeza, agarrando-se à promessa que fez. Para desviar do golpe, Hanzo sacrifica a própria mão. A lâmina de Sasaki corta um estalto ao meio, exibindo o poder avassalador de Sasaki Kojiro. Hanzo cai sentado, exausto, enquanto Sasaki o encara seriamente e diz: Pernas, braço esquerdo, escudo e lança, tudo foi inutilizado. É um beco sem saída para você, Hanzo. Sasaki avançando em alta velocidade contra Hanzo e exclamando: Já chega disso, desista e morra. Nesse instante, Hanzo arregalava os olhos e se lembrava das palavras de Honda: Em tempos difíceis, sei que chegarão momentos em que seus talentos brilharão. Quando isso acontecer, não hesite em usá-los.
Estou contando com você, ninja maldito. Hanzo voltava ao presente, colocando o braço cortado na boca e enchendo-o de sangue, cuspindo no rosto de Sasaki. Kojiro, agora cego pelo sangue, tenta limpar o seu rosto desesperado. Musashi, preocupado, começava devagar. Oh, droga, ele o cegou. Kojiro não tem ideia de onde está. Nesse momento, Sasaki ouvia alguém gritar: Ei, Kojiro, à sua direita. Ele se vira e corta, achando que atingiu Hanzo, mas percebe que foi apenas a mão de Hanzo. Sasaki fica perplexo ao ver Hanzo atrás dele, pronto para atacar. Hanzo se preparava e falava: Ah, me perdoe, eu imitei a voz de Musashi. Sabia que você o seguiria. Kojiro, você é humano, não importa o quanto tente negar. As palavras de Hanzo tocam Sasaki, que começa devagar. Eu sou humano? Enquanto Kunemaki grita para Hanzo parar, ele o ignora e estocava Sasaki com um pedaço de sua lança, jogando-o para longe. Sem forças, Sasaki olha para a arquibancada e vê Musashi, lembrando de seu amigo Kurou. Todos ficam impressionados com a força de vontade de Hattori Hanzo, o demônio da lança. Musashi observa Sasaki cair com um olhar de desprezo, enquanto Kunemaki vê seu aluno caindo do castelo de Osaka. Mori, impressionada, murmurava: o covarde venceu. Nobunaga gostava daquela luta, dizendo que foi uma luta boa. Mori então exclamava: torneio para decidir o próximo governante do Japão? Tenkaichi, a quinta batalha da primeira rodada, tem como vencedor, representando a família Takigawa, Hattori Hanzo. Então Hanzo Enshu comenta: que luta incrível. Seu mestre então responde: de fato, Enshu, em uma luta real, aquele com maior habilidade de combate nem sempre vence. Foi uma boa lição, não foi? E a Jiu observa Hanzo completamente exausto e ferido. Então ele diz: foi tão interessante quanto eu esperava. Afinal, isso é o Tenkaichi. Sina voltava para Musashi, que furioso murmurava: Hanzo venceu. Que droga. O que você quis dizer com quero te mostrar minha espada? Kunemaki, frustrado, questiona como Sasaki pôde perder, enquanto Akeishi o provoca. Em um torneio de monstros como o Tenkaichi, esses milagres acontecem. Isso também mostra que seu rancor não foi o suficiente. Não fique chateado, você só nasceu para viver como combustível, para tornar esses monstros ainda mais brilhantes. Tokugawa vai até Hanzo, que com dificuldades reconhece sua voz. Tokugawa manda Hanzo ficar parado e Hanzo responde: não esperava que viesse até aqui. Você é muito gentil. Agora posso me gabar para o idiota musculoso. Hanzo então cede ao cansaço e desmaia. Os médicos correm para socorrê-lo, pois ele perdeu muito sangue durante a luta. Takigawa, se aproximando, comentava: não esperava que ele usasse o próprio braço como isca para vencer. Ele olhava para Yasu e continuava: lembra-se do que eu disse antes da luta? Ele não estava lutando apenas por mim. Já vivi o suficiente para saber que não sou apto para ser líder. Mas se eu me tornar o governante do Japão, poderia decidir quem governará em meu lugar. Está pronto para assumir o Japão, Ieyasu? Nesse momento, o narrador começava a dizer: a quinta luta da primeira rodada do Tenkaichi chegou ao fim, com a vitória de Hattori Hanzo, após uma batalha mortal. No entanto, enquanto isso, o subordinado de Akeishi procurava por Sasaki, que havia caído do castelo de Osaka. Mitsuide chega e encontra Sasaki, que com dificuldades perguntava: então, foi você que me salvou? Akeishi Mitsuide. Mitsuide, sorrindo, responde: talvez seja mais preciso dizer que eu o protegi e não o salvei. Afinal, sobreviver a uma queda daquele telhado com apenas 4 ou 5 ossos quebrados só poderia acontecer com sorte. Se alguém soubesse que você está vivo agora, você estaria em perigo, não é mesmo? Taki olhava sério para Mitsuide e perguntava o que ele queria. Então ele respondia: cá entre nós, recebi há muito tempo que seu chefe ou algo assim só me aborreceria. Eu só quero tornar este Tenkaichi ainda mais emocionante. Tenho um presente para você. Ordenada de Mitsuide revela a cabeça decapitada de Kunemaki.
Aki ficava chocado e Mitsuide continuava. Agora, você não é mais uma marionete de Jisai Kunemaki. Azaki voltava a dizer o que Mitsuide queria e ele continuava. O que você me diz, Sasaki Kojiro? Você quer tentar mais uma vez? Trabalhar comigo para tornar esse Tenkaichi ainda mais emocionante? Afinal, você ainda tem assuntos pendentes para resolver no Tenkaichi, não é? E assim, senhoras e senhores, com o fim da quinta luta, o vídeo vai chegando ao fim. Peço o apoio de vocês com o like para ajudar a gente a continuar com essa saga de Tenkaichi Nihon. Peço humildemente que deixe seu like e se inscreva no canal. Não vai custar nada para você e vai me ajudar bastante. Dá essa força. Bom, isso é tudo. Fica com Deus. Até a próxima. Fui.